Boa tarde a todos. Eu primeiramente gostaria de agradecer ao CIESP Jundiaí e parabenizá-lo por esse importante evento internacional que está acontecendo. E também gostaria de cumprimentar meu amigo Marcelo e Felipe da Indústria Fox, que eu tenho certeza tiveram um trabalho enorme e com muito carinho para organizar todo esse evento. Bom, meu nome é Ademir Brescancin, eu sou gerente executivo da Green Electron. A Green Electron é uma entidade gestora sem fins lucrativos, responsável pela logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos e também de pilhas e baterias, com uma atuação em todo o país. A Green Electron ela foi fundada pela ABINE, que é a associação que representa os fabricantes de equipamentos elétricos e eletrônicos, com uma necessidade de suprir a demanda de uma legislação atual que obriga que fabricantes, que importadores, comerciantes e distribuidores implementem um sistema de logística reversa em todo o país. Atualmente, a Green Electron ela representa 65 empresas, tanto de eletrônicos quanto também de pilhas, e já coletamos, desde o início de nossas operações em 2016, mais de 800 toneladas de equipamentos. Bom, o tema que nós vamos discutir hoje nesse bloco é a respeito da circularidade na indústria brasileira. Então, antes de apresentar os nossos palestrantes, gostaria de lembrar a todos que esse evento também é beneficente. Portanto, vocês podem fazer doações ao Hospital São Vicente de Jundiaí, com o projeto Adote um Quarto, Conforte Vidas, pelo QR Code que vocês têm aí na sua tela. Vocês aproximem o seu celular e podem fazer essa doação. É muito importante essa participação de vocês. Muitas pessoas podem ser ajudadas. Bom, vamos começar então as discussões e as apresentações. E o Danilo Camargo, da Indústria Fox, será o primeiro a fazer a sua apresentação, seguido depois de outros ainda. Bom, gostaria então de apresentar o Danilo. Danilo é engenheiro mecânico, empreendedor e head de novos negócios na Indústria Fox, de economia circular. Atua no departamento comercial da Indústria Fox, que tem os pilares de reciclabilidade, remanufatura e eficiência energética, nos temas de sustentabilidade, economia circular, reciclagem de eletrônicos e projetos de eficiência energética, segundo o programa Eficiência Energética da ANEEL, nas tipologias baixa renda, residencial e medição e verificação. Então, gostaria de chamar aqui o Danilo para que faça a sua apresentação. Boa tarde. Danilo, muito bem-vindo. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado. A mesa é sua agora. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer ao CIESP pela organização desse evento, um evento grandioso. A você que nos assiste, telespectador, é muito importante e a gente só vai conseguir melhorar os nossos patamares de economia circular com você se conscientizando e aprendendo sobre esse tema. Então, parabéns. Agradeço também o Marcelo Souza, que é diretor de meio ambiente do CIESP, ao Felipe pelo empreendedorismo e ter fundado a Indústria Fox, no qual hoje faço parte, e a todos que organizaram esse evento, em especial Daniela, Márcio, Stephanie e outros, Cíntia também do CIESP, que fizeram esse evento acontecer. Eu vou falar um pouquinho do fluxo da economia circular, da remanufatura na economia circular. É um tema um pouco novo, até mesmo porque, pelas andanças que eu faço aí pelo país, a Fox convencionou-se pela empresa da geladeira. E eu quero desconstruir isso até o final dessa conversa com vocês. Eu faço uma analogia, tem um menino do marketing lá que a gente chama o menino do marketing. E convencionou-se o menino do marketing. Aconteceu a mesma coisa com a Indústria Fox, é a empresa da geladeira. Só que a gente chegamos até a criar um slogan, Indústria Fox mais do que geladeira, só que esse slogan ainda não foi muito divulgado. E nós queremos cada vez mais mostrar as nossas verticais de negócio, tá?
e também acompanhe até o final que eu vou mostrar uma plataforma de economia circular para vocês, que é bem legal. Então, ó, esses são os pilares da indústria Fox. Então, a gente atua com eficiência energética, atuamos com eficiência energética, reciclagem, remanufatura, instituto, é um instituto educacional e tecnologia. Temos uma software house dentro do grupo. Falando um pouquinho rapidamente de eficiência energética, nós já atuamos em 19 estados simultâneos. Tivemos 80% do market share do mercado de troca de equipamentos. Isso nos deu um know-how muito grande quando a gente fala em logística. E não só logística pesada de produto acabado, deu know-how em logística porta a porta. A gente já foi em diferentes lugares entregar geladeira. Um exemplo aqui eu trouxe uma geladeira sendo entregue de charrete. A gente já fez de canoa, de vários jeitos, a gente já entregou isso em difíceis acessos. Além desse know-how logístico, nós obtivemos ao longo desses 10 anos um know-how em projeto também e operacionalização de projeto. Então nós temos uma certa facilidade para operacionalizar projetos grandiosos. Falando um pouco de reciclagem, vocês viram aí no tour virtual, onde o Marcelo explicou um pouco do nosso processo, do que a gente vem fazendo, e eu vou me delimitar da fronteira do portão para dentro da Fox. Não falarei de logística reversa, até em função, pouco tempo aqui, e também em função da eficiência energética, todo o know-how que nós ganhamos em logística nos ajuda muito para que esses produtos cheguem até a Fox. Nós separamos os produtos na indústria Fox como aparelho de refrigeração e aparelhos sem refrigeração, todos certificados pela ABNT, um órgão de terceira parte, ao qual nós somos auditados constantemente. Nós já temos há cerca de 3 anos essa certificação. Quando a gente fala de geladeira, nós somos certificados pela 15833, e aí vocês viram isso, ficou muito evidente no tour, o processo. Então a gente armazena conforme norma, recebe conforme norma. Quando a gente vai para o processo fabril, a gente tira peças plásticas, e aí isso não é norma, a gente faz isso para o melhor beneficiamento das frações, até mesmo para enriquecer isso. Para a fase 1, a gente tira óleo e gás, fase 2, toda a trituração, tanto fase 1 e fase 2, a gente faz a captação dos gases e vai para a fase 3, que é um processo único e patenteado. Até existem outras formas de destruição dos gases CFCs, mas o nosso método é único. Tá? Isso tudo auditado pela 15833. Além disso, os equipamentos sem refrigeração também passam pela matriagem, e aí a gente decide se vai para uma capacidade primária de trituração ou não, uma separação, muito em função de como a gente quer a pureza dos materiais. Então as pessoas falam, vou triturar, mas não se preocupam com a separação. E nós nos preocupamos demais com a separação dos materiais. Ao longo desses 10 anos de indústria, nós já reciclamos aproximadamente 45 mil toneladas e aproximadamente 1 milhão de equipamentos. Pô, Danilo, que número enorme! Ainda não é tão enorme assim ao longo de 10 anos, comparado à nossa capacidade instalada. Nós temos 5 toneladas de processamento primário por hora. Isso, se eu colocar essas 45 mil toneladas, a gente faria isso folgadamente em 2, 3 anos, tá? Fazendo uma conta rápida aqui. Então a gente ainda tem muito capacidade produtiva para esses produtos. Falando um pouco de reciclagem ainda, nós somos muito conceito de startup. A Fox nasceu de uma startup, virou muito grande, né? Escalou o negócio, e tudo a gente faz um MVP, um mínimo produto viável para ver a validade disso e se isso funciona ou não. Então a gente sai fazendo, gente. Aqui, para vocês darem uma olhada, tem um cesto de máquina de lavar à esquerda, tem uma geladeira que virou uma poltrona, tem um óleo lubrificante do compressor da geladeira,
que é igual, a gente chama de lube, que é igual ao WD-40. Tem uma porta de geladeira que virou um artigo decorativo e tem uma mandala também que foi cortada a laser. Eu trabalhei, isso é muito legal, gente, na indústria Fox. Eu sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei muitos anos com projetos mecânicos. E na faculdade, e onde eu trabalhei projetando máquina, ninguém se preocupava com o ciclo dos materiais. Tá, eu vou fazer essa máquina desse jeito e aí eu não me preocupo, eu só me preocupo em que ela cabe rápido para eu vender outra. E como vai fazer o material? Você recebe o material de volta? Muitas vezes não. Então, é uma aula, uma experiência que me enriqueceu muito na visão da concepção do início da cadeia, né, do projeto. Eu não tinha essa visão como engenheiro e como projetista, muito em função de não estar na nossa grade curricular. Então isso é muito importante. E na Fox, como eu falei, a gente sai fazendo esse negócio ficou legal, esse lube ficou legal, agora como a gente escala isso? Então a gente é muito assim. E você que está nos assistindo, que também pensa dessa forma, entre em contato com a gente, para a gente fazer coisas juntos, a gente é super aberto a isso. Nós também temos um instituto. E por que a criação do instituto? Duas coisas. Uma, a gente faz estudos de ACV, que é estudo do ciclo, análise de ciclo de vida dos materiais, onde a gente compara desde a extração até o processo, ao lingote, até o processo de fabricação para virar uma TV, por exemplo, ao processo reciclado, que também vira um lingote, também vira uma TV. Então a gente mede isso energeticamente. Então, nós temos alguns papers internacionais. Também temos treinamentos internos. Todo o nosso pessoal é treinado de terceira parte em economia circular. Além disso, o nosso processo fabril foi treinado em um treinamento chamado Reciclista, da Fair Recycle, uma parceria que nós fizemos. E eles aprenderam 150 frações, sucatas. Então, imagina o nosso processo fabril conhecendo mais de 150 sucatas. Tecnologia. Temos uma software house para apoiar todo o mercado não tem softwares específicos para a área. Então, a gente desenvolveu uma software house que nos apoia em todos os nossos pilares. E aqui, o meu intuito é me aprofundar um pouco mais em remanufatura. Muitas pessoas aqui passaram ao longo de ontem e hoje falaram em temas fantásticos que eu adoro. Eu quero focar aqui em remanufatura, tá? Também sou fã dos outros assuntos, mas como o tempo é escasso, focarei aqui. Eu trouxe o diagrama de borboleta, que é conhecido, da Fundação Ellen MacArthur. E aqui eu trouxe e coloquei os logos da Fox, por quê? Não vou falar do ciclo biológico, tá? Vou me limitar ao ciclo técnico, como a Fox está vertical. Então nós temos a indústria Fox que nos apoia não só em reciclagem, como software house. Então isso nos dá uma rastreabilidade, ela nos apoia no Instituto. Temos o Tudo Bônus, que é uma plataforma de economia circular, é algo novo que eu vou mostrar para vocês. Além do Instituto, para gerar consciência primeiro aos nossos colaboradores e depois para a sociedade. Então a gente treina muito, tá? E isso não só quando a gente fala de reciclagem e de economia circular. Nós também treinamos muito em eficiência energética, que é algo que não é falado muito na economia circular, mas o impacto da eficiência energética também é presente. Aqui eu trouxe o fluxo de como a gente desenhou alguns projetos para a remanufatura e qual o diferencial, o controle da cadeia. Então, eu vou me limitar a minha explanação aqui de forma simples, na concepção do produto nascendo no fabricante. Então, o fabricante, geralmente ele vende direto, mas é muito pouco. Eu vou usar como premissa que o fabricante manda para um varejista. O varejista, por sua vez, vende para um cliente final, B2C. Então, nós temos o pós-indústria, o pós-varejo e o pós-consumo. E aí o fabricante fica com aquele abacaxi para descascar quando dá problema. Tanto se foi avariado esse produto, levando para o varejo, ou no consumidor final.
e volta isso para ele, e eu vou me limitar novamente, né, como premissa, para as ATs. O cara fica com esse pepinão lá. E ele, poxa, o que eu faço com isso? Muitas vezes vende para alguém ou vende no outlet, mas muitas vezes esse produto ainda fica ali um pouquinho no varejo, um pouquinho no consumo. O que a gente fez de diferencial? Tá? Então, não importa a origem, se nascer no fabricante, no varejo ou na assistência técnica, a gente pega esses produtos, consolida, já coloca um QR Code, tá? Faz toda a análise. Pô, esse produto tem defeito? Faz uma análise técnica nesses produtos, produto e peça. Fazendo essa análise técnica, a gente constata o defeito, constatando o defeito, a gente troca, eu estou com um problema numa placa, uma máquina de lavar, por exemplo. Eu vou lá, troco essa placa e esse produto é remanufaturado. E o legal do nosso sistema, e eu vou explicar de forma simples, pensa num Forms. Tá? Você já usou Forms, você cria checklists, né? Você cria lá uma pergunta, tal. Pensa um Forms Super Power, é o nosso sistema, onde você consegue conceber checklists, você consegue colocar vídeos, fotos, e isso tudo você consolida para um banco de dados, você consegue trabalhar esse banco de dados e criar, por exemplo, um BI. Tem clientes nossos com BIs fantásticos. Então, nós temos todo o controle da cadeia. Remanufaturou esse produto, a gente vende numa plataforma, onde a gente foca em algumas premissas que eu vou mostrar para vocês. Essa é a nossa plataforma Tudo Bônus. Depois do produto remanufaturado, nós tiramos fotos únicas dos produtos. Então, imagina o seguinte, que uma geladeira foi avariada na lateral esquerda. E você viu lá no site essa avaria e é esse produto que chega na sua casa. Além disso, e aí você vai ver aqui que nós temos pague na entrega, frete grátis, isso é um print real da nossa plataforma. Então, são condições comerciais. Mas o que tem de legal? Se você quiser descartar o seu lixo eletrônico, aquela geladeira velha, você está trocando aquela geladeira de 20 anos atrás e você não tem o que fazer com ela. Porque o entregador hoje do varejo convencional chega lá, te entrega a geladeira e vai embora. Nós não, nós criamos uma forma de você compra a geladeira e por uma parcela muito pequena a gente já leva essa geladeira para você. Tá? Então você não tem o problema e descarta de forma sustentável. Além disso, o Marcelo falou ontem, você precisa da furadeira ou do furo. E é um conceito bem legal. Muitas vezes eu não preciso de um equipamento, eu preciso do serviço. E a gente criou um serviço onde a gente aluga equipamentos. Marcelo, você faz o quê? 10 furos no ano? 20 furos no ano? Festa, você faz quantas festas no ano? 2, 3, 4 de grande porte? Você não precisa ter uma geladeira comercial, um freezer na sua casa. Você pode alugar e contribuir para a circularidade. Então, nós trouxemos também isso para dentro da plataforma. Além de 6 meses de garantia e mais 6 meses estendido. Por quê? Quando fala de remanufatura, culturalmente o cara fala, pô, vai dar, daqui a 3 meses vai dar problema. Então, a gente já pensando nisso e confiando no trabalho que a gente faz, a gente colocou esse 1 ano estendido, tá? Então, essa plataforma é muito legal e eu já vou dar um spoiler para vocês que a gente quer fazer um trade-in com o cliente. Já está fazendo o teste de fazer esse trade-in com o cliente. Então, imagina o seguinte, se eu cheguei na sua residência, a sua geladeira ainda está legal. Eu vou lá e ainda consigo remanufaturar. E aí, eu vou mostrar o impacto desse trabalho para vocês socialmente, tá? Fizemos uma pesquisa com os nossos clientes, onde eu entrevistei 462 pessoas, e aqui esse número não vai bater porque tem gente que comprou refrigerador, fogão e máquina, então não foi só um equipamento. Então a grande maioria comprou refrigerador, tá? Só para vocês verem a quantidade. A renda familiar, algo que me assustou, 63% ganham acima de 5 salários mínimos, e a gente acha que pô, eu vou comprar um produto com 30% de desconto, sendo que eu posso comprar um novo? Não. As classes B e C, ou até mesmo A, estão comprando, tá? E aí a gente perguntou para esse pessoal, você teria comprado esse produto mesmo com o valor normal de mercado?
77% falou que não. E isso é muito real no nosso dia a dia. A gente já pegou vários cases de, pô, aquela senhora que quer comprar uma geladeira grande de 3 portas para casa dela e ela não tem condição, ela tem que comprar uma pequenininha e colocar todas as coisas lá e fazer caber. E ela, com essa plataforma, ela tem a oportunidade de acesso a um equipamento mais em conta. Mas também perguntamos para essas pessoas que teriam condição o que elas fizeram com o dinheiro, né? Então, 40% pagou conta, enquanto 40% fez outras coisas, lazer e tudo mais. Então, gente, além de tudo isso, tem um impacto social muito grande. Eu adoraria falar muito mais sobre esse tema, ao qual sou apaixonado. O tempo aqui é curto, por isso convido você que está nos assistindo, eu vou deixar meus contatos aqui, ó. Quero conhecer mais da Indústria Fox, quero conhecer esse negócio, quero fazer parte disso, quero isso no meu negócio, entre em contato comigo, não precisa ser por e-mail não, tem meu WhatsApp aí, entre em contato, vai ser um prazer receber para tomar um café. Eu sei que com a pandemia está complicado, também a gente pode marcar um vídeo e depois uma reunião. É muito importante e lá com certeza você vai encontrar pessoas apaixonadas pelo que faz, tá bom? Muito obrigado a você que nos assistiu. Agora chamo novamente o Ademir. Excelente. Obrigado. Danilo, parabéns pela apresentação, excelente apresentação. E parabéns à Indústrias Fox, né, por ter esses profissionais tão engajados num assunto tão importante que é logística reversa, reciclagem e economia circular. Bom, pessoal, gostaria de lembrá-los mais uma vez que nesse evento vocês podem fazer doações pelo QR Code que vocês encontram na tela. Essas doações irão para o Hospital São Vicente de Jundiaí, com o projeto Adote um Quarto, Conforte Vidas. Pessoal, tem muita gente que está precisando. Por favor, ajudem e façam a sua doação. Bom, muito bem. Continuando, então, agora eu vou apresentar o Marcelo, que é da GMC Log, e peço desculpas, né, e eu vou fazer um comentário muito pessoal, fora do nosso script aqui, que esse importante evento, né, que está sendo trazido pela Ciesp, mas com toda a organização e o patrocínio da Indústria Fox, é algo que é bastante liberal. Tá? Nós vamos receber o Marcelo, que é da GMC, que também é um reciclador. Indústria Fox e GMC são concorrentes? São, mas esse espaço aqui é um espaço aberto para que todos possam trazer benefícios, informações e para um bem maior, que é a logística reversa, a reciclagem e a economia circular. Bom, Marcelo, ele é diretor-presidente da empresa GMC, é administrador de empresas e Lead Assessor ISO 14001 e 9001. No período de 2002 a 2004, atuou como auditor líder em empresas certificadoras do Brasil, possui 25 anos de experiência na área de sustentabilidade e logística reversa. Implementou no Brasil e em vários fabricantes e operadoras de telefonia a logística reversa e a reciclagem, como a Ericsson, Nokia, Sony Ericsson e TIM. Desenvolveu o primeiro sistema de logística reversa no Brasil, com foco na rastreabilidade e balanço de massa dos resíduos eletroeletrônicos online via web. Portanto, eu chamo agora o Marcelo, meu amigo Marcelo, de tantos anos e de tantas lutas, para fazer a sua apresentação. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Ademir. É um prazer aí estar com vocês. Agradeço aí a Ciesp e o Marcelo Souza também pelo convite. Queria até fazer um adendo, né? A GMC, na verdade, é complementar da Fox, né? Então, as duas empresas se complementam, né? Como o próprio Danilo disse, né? E o Marcelo também. A Fox é especialista em reciclagem de geladeira e a GMC é especialista em reciclagem da linha verde, azul e marrom. Então, a gente se complementa
e a gente consegue fazer um bom trabalho aí e tem espaço para todos, né? Então isso que é mais importante. Bom, gente, satisfação estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa história. A gente iniciou nossas atividades em 2002, né? Com foco na rastreabilidade, como o Ademir comentou. Em 2007, a gente iniciou o processo de manufatura reversa de pequenos eletrônicos e de médio porte também, né? Sempre focado ali no balanço de massa, informação online com o cliente, acompanhando tudo o que acontece aqui na empresa, processo totalmente transparente. Em 2009, nós abrimos 6 filiais no Brasil para atender uma operação muito legal da Telefônica Vivo, que é um projeto de pós-venda. Foi onde a GMC aí cresceu absurdamente com esse projeto, com a Telefônica. E em 2012, a gente iniciou o primeiro processo então, de separação de metais. Foi onde a GMC começou a entrar nesse segmento de separar cobre, alumínio, latão, e a partir dali a gente pegou o gosto pelo negócio e hoje a gente tem alta tecnologia instalada aqui no Brasil. Podemos dizer até que da América do Sul é uma das maiores empresas, é a nossa, né, a GMC. Em 2015, a gente desenvolveu uma solução muito bacana com uma empresa alemã, né, para separar metais finos, né, de pequenos eletrônicos e de chip, né, cartões de crédito, chip de celular. Posso afirmar para vocês que é a primeira solução no mundo para reciclagem desse tipo de material. Pensando na política nacional, pensando no crescimento, né? Pensando aí em atender nossos clientes, inclusive aí a Grinha e a Abre, né? A gente aumentou de tamanho, a gente veio para uma nova área de armazenagem com capacidade maior, né? E em 2019, para complementar então e fechar essa questão da linha azul e linha marrom, a gente trouxe uma experiência legal também com uma empresa italiana, uma nova solução para processar esses materiais, separando então metais ferrosos de não ferrosos. Então, se a gente somar aí todas essas tecnologias que vocês vão poder conhecer hoje com a gente aqui, a GMC é a maior empresa da América do Sul em termos de separação de metais finos, né? Isso é mais importante. Aqui é um pouquinho da nossa estrutura. A gente fica aqui em São José dos Campos, né? Estamos aqui na beirada da Dutra, na entrada de São José dos Campos. Um pouquinho da nossa estrutura. Estamos numa área de 6.200 metros quadrados. 80 colaboradores diretos aqui na planta e 100 indiretos espalhados aí nos hubs que a gente tem em todo o Brasil, né? Bom, segmento de atuação. A GMC atua em vários segmentos, né? Com todas essas tecnologias que nós temos hoje instaladas aqui, que inclusive é o foco da nossa apresentação, inovação e tecnologia. A gente consegue abranger várias áreas, né? A área automotiva, a área eletrônica e telecomunicações, que é o nosso forte, a área farmacêutica, espacial e energia solar. Então, nós temos clientes em todos esses segmentos. A gente então consegue aí, de alguma maneira, ajudar e contribuir, né, com a reciclagem e a economia circular de todos esses segmentos que aqui estão citados. Um pouquinho dos nossos números, a gente é muito transparente, a gente fala os números que nós processamos hoje no mercado. Nos últimos 7 anos, a gente processou 18 mil toneladas de eletroeletrônico. E olha que interessante, capacidade instalada em 2019, 17 mil toneladas. Isso eu estou falando de linha verde, azul e marrom, tá? Gerenciamos hoje, fazemos toda a gestão de call center, né, de 15 mil pontos de coleta em todo o Brasil. Temos 27 hubs para consolidar e viabilizar a logística em todo o Brasil. Isso nos ajuda bastante na questão do custo, né? A gente sabe que a logística é o mais caro pelo tamanho do Brasil. Volume processado em 2019, 3 mil toneladas, um número bastante agressivo por ser linha verde, azul e marrom, né? E o número estimado aí para 2020, 6 mil toneladas, ou seja, vamos conseguir fazer, mesmo com a pandemia, o dobro que a gente fez o ano passado. E veja que a gente tem aí um gap para a capacidade de 17 mil, ou seja, a gente tem muito para crescer ainda e a gente estima até que em 2023 vai já requerer uma nova planta da GMC em outro estado do Brasil. Bom, fluxo de manufatura reversa. Como é que funciona a GMC, né? Tudo nasce com um pedido de coleta, né? Então, a partir desse momento, a gente tem aí a central de atendimento que liga lá para o cliente, faz toda a parte de agendamento, já aciona a área de transporte da GMC. A GMC tem uma área de transporte específica para realizar alguns tipos de transporte e também temos transportes terceirizados em todo o Brasil. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente tem parceiros espalhados aí. Recebimento. Depois que a gente recebe o material, faz aí todo o laudo fotográfico das imagens, do que chegou, né? Entra num processo de triagem. Esse processo de triagem é muito importante, porque é nesse momento que eu defino em qual etapa do processo o material vai entrar. Então, a gente tem tecnologia para separar celular, tablet, notebook, temos tecnologia para separar chip, temos tecnologia para separar small domestic appliances, que são os pequenos eletrônicos,
Enfim, a gente tem tecnologia para separar vários tipos de metais para diversos segmentos e tipo de produtos. Então, no final desses processos, a gente tem um banco de resíduos, ou seja, eu tenho a matéria-prima, né? O que fazer com a matéria-prima? Então, essa matéria-prima, a gente encaminha para os parceiros recicladores de refino, né? A GMC, ela tem hoje uma política de trabalhar exclusivamente com usinas, né? Usinas de refino, usinas, enfim, diversas usinas, e com isso eles transformam então a matéria-prima em novos produtos, contribuindo então com a economia circular, né? Isso é o nosso fluxo de manufatura reversa. E no final do processo, você tem toda uma certificação, laudo fotográfico, enfim, a gente evidencia todas essas etapas. E o mais legal é que todo o processo ele é muito transparente para os nossos clientes. Ele consegue enxergar todas essas etapas via sistema GMC Log 4.0, que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Bom, gente, para atender melhor nossos clientes, para a gente conseguir cumprir com os requisitos dos nossos clientes, a gente tem o GMC House, que é um projeto de melhoria contínua que a gente aqui foca demais. Então, qual é o objetivo desse GMC House? A estabilidade da companhia. Então, o comprometimento dos colaboradores, sistemas confiáveis, sempre estar inovando, sempre estar trazendo novas tecnologias para atender novos mercados, né? Desenvolver, capacitar os nossos colaboradores, né? Conhecimento, habilidade é muito importante aqui dentro da empresa. É uma semente que a gente planta todo dia com eles aqui, né? Focar na segurança, na responsabilidade, focar em ferramentas Lean, né? Então, quando a gente vai aqui, nesses projetos que nós temos de melhoria contínua, a gente vai lá no Gemba Kaizen, não sei se todos conhecem, né? Eu sei Sigma, né? Implementando ferramentas de controle, ferramentas de redução de touch time, enfim. O objetivo é melhorar todo dia nossos processos, todo dia estar implementando um Kaizen no processo para atender os nossos clientes. E no final você tem ali a satisfação, né, dos nossos clientes para gerar credibilidade, confiança, menor tempo, lead time e daí em diante. Bom, gente, para gerir todo esse universo, nós lançamos no ano passado um novo sistema da GMC, como o Ademir disse, né, somos pioneiros nessa área de logística reversa no Brasil e sistema também. Então a gente lançou o sistema 4.0, que o objetivo desse sistema é integrar soluções de diversas plataformas. Esse sistema ele fala com todos os elos da cadeia. Fala com o transportador, fala com o cliente, fala com o reciclador, fala com o sistema RP, SAP, TOTOS, enfim, ele conversa com todos os sistemas. Qual o objetivo disso? Transparência, levar informação em tempo rápido, agilidade. Com isso tudo, a gente tem controle de toda a operação. Exemplificando um pouquinho melhor, essa imagem diz um pouquinho isso que eu falei. Então, ali o cliente está monitorando o tempo, né, o lead time de transporte, evidências da coleta, o call center, agendamento, né, o recebimento. Então, o sistema está conectado com câmeras, com a máquina, enfim, eu tenho planejamento de produção, enfim, a gente está conectado com tudo. Então, o GMC Log 4.0 é um nome até meio sugestivo, né? Pensando já nas tecnologias 4.0, né? Internet das coisas. Então, isso é muito legal, é uma ferramenta inovadora no mercado e que nos ajuda a fazer toda a gestão da empresa, tá? Podemos até afirmar que é um RP de logística reversa. Pessoal, falando de tecnologia, inovação tecnologia. Então, como eu citei para vocês, a GMC é a primeira empresa no mundo a ter alta tecnologia de separação de metais finos e a primeira a ter essa linha de separação de metais de chip de celular. Então, hoje, com essa solução, eu consigo processar tudo automaticamente. O chip é colocado com papel, plástico, tudo automaticamente. A máquina vai separando e vai me dando essa qualidade de separação. Hoje, 100% do chip é reciclado. 100% vai ser destinado corretamente. Né? Pensando um pouquinho mais, não só de chip, carcaças de celular, tablet, notebook, tudo que envolve parte plástica com metais, a gente consegue também processar nessa solução, separando os metais finos, né? O objetivo dessa separação, gente, é você separar os metais não ferrosos daqueles que são ferrosos. O não ferrosos, eu concentro esses metais e depois eu encaminho para a usina. Com isso, eu agrego mais valor. Com isso, eu gero retorno financeiro, não só para a GMC, também para os nossos clientes, né? E com isso, a gente consegue, então, crescer junto com nossos clientes, agregando valor em toda a cadeia. Essa é a nova linha que a gente trouxe então da Itália para processar tão pequenos eletrônicos e médios eletrônicos, né? Então nós colocamos aquilo também praticamente inteiro e ele vai destruindo, vai separando e vai dando essa qualidade de separação.
E também, após essa separação fina, a gente caminha junto aos parceiros para estar reciclando, né, e transformando. Por fim, a gente tem aqui uma solução de fios e cabos, que nos ajuda também, toda a parte de fiação, todo eletrônico tem, né? A gente consegue então separar o PVC, o cobre, o latão, mais uma vez, agregando valor na cadeia da reciclagem, que esse é o nosso objetivo. Aqui é um pouquinho dos nossos clientes, a GMC tem mais de 60 clientes hoje no Brasil, e aqui são os principais. Então, Samsung, Telefônica, aí, é só aí a gente já lidera o mercado da linha verde e demais, né, parceiros aí como a Green Electro e Abre, que são as gestoras. Pessoal, licenças ambientais e certificações. A GMC tem ISO 45001, 14000, né? Consequentemente, a gente está em conformidade com a 16156 e também já implementamos a R2. Estamos agora aguardando a certificação da R2 para estar aí divulgando junto aos nossos clientes. Bom, eu trouxe aqui um videozinho para vocês verem como é que é esse processo de reciclagem aqui na GMC com alta tecnologia. Pessoal, vale reforçar que essas tecnologias que nós temos aqui são tecnologias recentes, né? São investimentos que foram realizados nos últimos 5 anos. E a GMC está preparada aí para atender a política nacional, está preparada para atender a Green Electro, a Abre, todos os fabricantes que a gente trabalha hoje. E espero que todos aí ficaram contentes aí com um pouquinho da GMC e satisfação poder estar com vocês aqui mais uma vez. Ademir, prazer aí também estar falando com você mais uma vez e fico à disposição de vocês, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Excelente. Marcelo, um prazer tê-lo aqui conosco nesse evento e parabéns pela sua apresentação, como sempre, muito clara e objetiva. E como uma entidade gestora, né, como Green Electron, o que nós queremos é que todos vocês que trabalham para nós com reciclagem, com logística reversa, que cresçam cada vez mais. É uma competição que é saudável para todos. A gente tem que desenvolver essa indústria de reciclagem dentro do nosso país, cada dia mais. Então, torço muito para todos vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ademir. Bom, pessoal, agora nós vamos chamar o Josvaldo. O Josvaldo, ele é gerente industrial da Reverte Brasil. Ele é mestre em produção pela Universidade Federal de Viçosa e com especialização em desenvolvimento sustentável pela PUC de Minas. Josvaldo, seja muito bem-vindo, tá? Aguardamos aqui apreensivos pela sua apresentação. Por favor, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos que nos assistem. Parabenizar a iniciativa do CIESP de Jundiaí, né, de evento aí de tão grande relevância, né, que vem trazer aí a discussão da economia circular, que é o nosso DNA, né? Então, a Reverte Brasil é uma empresa do
do grupo Public Imagem. E a Public Imagem, já tem aí 17 anos, né, que está aí cuidando aí de eficiência energética, e nos últimos 10 anos veio o investimento na Reverte Brasil, né? Então, nós somos uma planta, né, que cuida aí da manufatura reversa de refrigeradores. Então, toda essa situação aí que foi tão bem trabalhada aí, apresentada aí pelo Marcelo, né, nós temos todo o processo, né, de manufatura reversa desses equipamentos de refrigeração, e não vou ser repetitivo, né, porque foi muito bem apresentado, né. Então, os equipamentos chegam, eles são armazenados de forma conforme a legislação, a BNT, a 15833, e na sequência a gente vem trabalhar a parte toda de desmontagem e inicia lá com a retirada do gás e do óleo, e na sequência a gente vai seguindo, né, com a retirada do compressor, e para que o equipamento venha a ser totalmente estar pronto, né, para atender a indústria, né, como matéria-prima reciclada. Nós temos uma estrutura de logística reversa, né, com pontos de coleta em todo o Brasil, e a gente vem trabalhando aí muito fortemente, né, com isso aí, para que a gente não permita, né, é um trabalho muito sério, porque qual é o grande concorrente do nosso trabalho, qual é o grande concorrente do trabalho da Fox? É o sucateiro. Enquanto nós precisamos ter o processo todo regulamentado e precisamos ser remunerados por isso, né? Nós temos o sucateiro que às vezes está na porta ali do cliente e oferece algo por um material que não vai ser destinado de forma correta. Bom, aqui eu trago para vocês, vou compartilhar aqui a tela. Bom, pessoal, nós estamos aí desde há 10 anos, né, com essa planta. Aqui é a nossa unidade em Cariaçu, né, onde desde 2009 nós estamos aí com um grupo de empresas, né, e a Reverte é controlada pela Public Imagem, certo? A nossa estrutura de coleta e captação desses equipamentos, né, no Brasil. E aqui o nosso fluxo, né? Então, esses equipamentos, boa parte deles são oriundos dos projetos de eficiência energética, né, tanto na tipologia baixa renda, né, como também em outros programas, como o programa de bônus e outras situações, né? Então, esses equipamentos, eles são... temos a substituição, né, o programa de eficiência energética, ele faz a doação ou venda com desconto, e o equipamento obsoleto, ele vem para a nossa planta para que seja retirado do sistema. E aí todo o processo de coleta dos gases, encaminhamento para o centro de regeneração. Estamos aí muito atentos aí, né, à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, no esforço de que esses materiais que a gente vem a gerar, a separar e a gente poder destinar, né, para que ele se torne matéria-prima reciclada para novos produtos. Próximo.
Estamos também, né, muito atentos, né, à resolução aí do IBAMA com relação à retirada de todos os CFCs, né, e as destinações de forma apropriada, certo? Para que nós possamos estar destinando às centrais, né, de recolhimento e regeneração. Bom, e a 15833, que foi trabalhada mais recentemente, né, que estamos aí atendendo aí todas as situações da coleta, recebimento, né, a produção, observando aí todas as situações da fase 1, que é onde a gente faz a retirada do gás e do óleo, né, do sistema de refrigeração, e na fase 2, quando a geladeira é triturada em ambiente hermeticamente fechado, a gente fazemos a coleta, né, do CFC que está presente na espuma de isolamento. Bom, as etapas, a primeira etapa é o pré-desmonte, né, onde são retirados os elementos, como o cabo de força, capacitores, vidros, interruptores, lâmpadas, resto de alimentos, né, que às vezes acontece que chega à geladeira com algum resto de alimento. Na sequência, procedemos com a retirada do óleo do compressor e do gás refrigerante através de um sistema de vácuo, então ocorre a sucção, e aí já é encaminhado para o equipamento que faz o aquecimento do óleo em temperatura controlada, para retirar algum resíduo de gás que ainda ficou, né? E o gás da fase 1, né, do sistema de refrigeração, já segue para um processo de purificação e posterior invase para encaminhamento aos centros de regeneração. Na terceira etapa, nós fazemos a desmontagem do compressor, né? E na sequência, a geladeira já sem o compressor, sem o gás do sistema de refrigeração, ela é encaminhada para a máquina no shredder, num ambiente hermeticamente fechado, e se proceda aí a trituração da geladeira, né? E, consequentemente, a liberação do gás que foi utilizado na espuma de isolamento. Próximo. Bom, essa sucção de gás ela passa, né, por todo um processo de tubo e, na sequência, ocorre a purificação e a criogenia, né, do gás para armazenamento em cilindros que serão encaminhados posteriormente ao centro de regeneração. Nessa etapa, nós temos a separação dos metais, né, que através de uma esteira imantada, os metais ferrosos já são separados. E, na sequência, por outros processos, nós temos a separação dos metais não ferrosos, plástico e a espuma de poliuretano, que, numa sequência, ela já é destinada a uma pelletizadora, em que, através de pressão e temperatura, é desgaseificada, né, e pelletizada. Os metais triturados, né? Nós vamos ter aí o cobre, o alumínio, né? Que são os metais não ferrosos, e tem os ferrosos que já foram separados na esteira imantada, e os plásticos, né? Então, nós temos um trabalho de seleção, né? Por tipo, por cor, né? De plástico, para que ele se torne matéria-prima na indústria de plásticos. Bom, meus amigos, isso é um pouco do que a Reverte Brasil vem fazendo aí ao longo dos últimos 10 anos, né? E estamos muito felizes de estarmos nesse momento tão importante aí para a economia circular. Excelente. Josvaldo, muito boa a sua apresentação.
Agradeço muito a sua presença aqui, acho que é enriquecedor para todos. E, bom, antes de continuar, quero relembrar a todos, façam as suas doações. Utilizem o QR Code que vocês veem aí no canto da tela, aproxime o seu celular para fazer doações para o Hospital São Vicente de Jundiaí, no projeto Adote um Quarto, Conforte Vidas. Vamos contribuir, pessoal. É muito importante isso. Muita gente está precisando. Bom, vamos agora à próxima apresentação. Eu vou chamar o André. O André, ele é gerente de negócios e operações da Synctronics, com mais de 25 anos de experiência na indústria eletroeletrônica e de tecnologia, tendo passado por empresas como Promon, GE, IBM, Solectron, Motorola e Flextronics. Formado em Engenharia Elétrica pela Unicamp e com pós-graduação em Administração de Empresa pela FGV. Aliado a essa formação, possui também mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela Imperial College London. Bom, André, seja muito bem-vindo também e agradeço muito a sua presença. Tenho certeza que a sua apresentação também vai nos enriquecer bastante, trazer várias novidades que a Synctronics, que eu também conheço muito bem. Tá? Então, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Oi, boa tarde, Ademir, obrigado pela apresentação, pela oportunidade. Queria agradecer também ao CIESP pelo evento, pela organização e pela importância também que esse evento tem para a economia circular no Brasil, né? Como você colocou muito bem, né, a gente está aqui junto, né, com vários participantes, né, desse desafio da economia circular para o Brasil. A gente não vê como concorrentes, não, a gente vê como contribuidores para um futuro melhor. Pelo menos é dessa maneira que eu vejo. Então é um prazer para a gente estar todo mundo junto aqui, trabalhando para um futuro melhor, onde a gente vai ter a economia circular bem difundida em nosso país. Vamos lá, deixa eu colocar a apresentação aqui. Ok. Então, falar um pouquinho do papel da reciclagem, né, na economia circular. Primeiramente, falar um pouquinho do Synctronics, né, que é um centro de inovação em tecnologia, em sustentabilidade e economia circular, que está em operação desde 2013. Oi. Opa, desculpa. Apareceu já? Pessoal da técnica. Já apareceu aí? Perfeito. Ok, desculpa. Então vamos lá. Falar um pouquinho aqui, né, sobre a reciclagem na economia circular. Primeiramente, falando um pouquinho sobre o Synctronics, né, que a gente está em operação desde 2013, foi um dos grandes inovadores aí na questão da logística reversa e da reciclagem de eletrônicos, junto aí com outros participantes também. O Synctronics ele faz parte do Grupo Flex, né, que é uma empresa multinacional que atua em mais de 30 países, com mais de 130 fábricas espalhadas pelo mundo todo, com mais de 200 mil funcionários. E no Brasil, a gente tem esse ecossistema aqui da Flex Brasil, que o Synctronics faz parte, onde aqui a gente tem o FIT, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Flex, que atua tanto em conjunto com a Flex na área de manufatura, como em conjunto com o Synctronics também, com projetos de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, novos processos, e junto também na área de sustentabilidade e economia circular. Temos a Flex nas unidades de manufatura de Sorocaba, Jaguariúna e Manaus, e também os serviços de pós-venda também. E temos a unidade do Synctronics, que fica em Sorocaba, que é focada em sustentabilidade, economia circular e reciclagem também.
Aqui só um pouquinho para dar uma ideia aqui do nossa malha, né, de logística reversa, que foi construída aí ao longo dos anos, espalhada pelo Brasil todo. Essa logística reversa sustentável, que a gente possui mais de 450 pontos de coleta espalhados pelo Brasil. A gente tem sistemas de rastreabilidade, com que a gente possibilita também para os clientes acompanhamento dos chamados online, ou seja, a gente faz uso de toda a tecnologia, todos os sistemas para dar para os clientes a visibilidade e o acompanhamento que eles precisam também. E também possui todas as certificações aí de primeira linha, inclusive já é R2 já há algum tempo, para a gente poder fazer todo esse processo aí de logística reversa e reciclagem. Falando um pouquinho aqui de reciclagem, não é novidade para ninguém, né, esse processo, mas a gente foca bastante aqui na economia circular, né, quando a gente recebe os equipamentos aqui através da logística reversa, faz a triagem dentro do Syntronics, faz a separação com o nosso pessoal, com os equipamentos, utilizando tecnologia, máquinas, processos também. A gente tem bastante automação também, bastante tecnologia em nosso processo, e aí a gente consegue fazer a separação das matérias-primas para a gente conseguir fazer a reinserção nas outras indústrias, né? Todos os materiais são separados e destinados para cada tipo de indústria ou para ter um descarte ambientalmente correto e responsavelmente correto também. Especificamente para os plásticos, a gente desenvolveu um processo de reciclagem de resinas. Então a gente gera através dos plásticos que nós recebemos, principalmente dos eletrônicos, a gente recicla essas resinas e reinsere em produtos na cadeia produtiva, às vezes até na própria produção dentro da manufatura da Flex mesmo, ou seja, a gente fecha o ciclo, faz um ciclo fechado da economia circular. Então a gente utiliza essas resinas recicladas em impressoras, computadores e outras peças. E aí, novamente, esses equipamentos vão para o mercado e retornam novamente através da logística reversa, criando aí esse ciclo da economia circular. Então a gente tem trabalhado muito forte com isso, para poder dar para os clientes soluções em que eles possam, a partir da coleta dos seus equipamentos que estão nos usuários finais, em seus clientes, ou seja, espalhados aí pelo Brasil todo, que possa isso ser retornado e os materiais, a matéria-prima possa ser reaproveitada e fechar o loop da economia circular e migrar da economia linear para a economia circular. Só que alguns números, né, do Syntronics, né, mais de 11 mil toneladas de produtos já reciclados, mais de 2 mil toneladas de resinas reciclados, mais de 2 mil toneladas de emissões de CO2 evitadas, quase 22 mil megawatts de economia de energia através dos processos de reciclagem, geração de empregos, vários projetos sociais e também vários projetos educacionais que o Syntronics tem feito aí desde a sua criação. Falando um pouquinho aqui sobre produtos com história, né, que foi aqui um processo que foi desenvolvido junto com o Syntronics e alguns parceiros, onde a gente trabalha com os equipamentos dos clientes que estão fora de uso, equipamentos de TI, que eventualmente iriam ser descartados ou não tivessem mais utilidade. Então a gente traz isso para o Syntronics, faz uma triagem e utiliza a estrutura de serviços que nós temos na Flex para fazer a recuperação, o reparo e um eventual upgrade. E os equipamentos que a gente consegue recuperar, a gente destina para os clientes de volta, ou a gente pode utilizar como um produto, como serviço, aí também focando na economia circular. Podemos também utilizar em projetos sociais, como já utilizamos em vários casos com alguns clientes, alguns parceiros também. Então é uma oportunidade, é uma segunda vida que nós demos aqui para os equipamentos. Utilizamos aí a extensão da vida do produto, a remanufatura, o reparo, ou seja, exploramos aí ao máximo a economia circular e damos uma contribuição muito grande aí, tanto
na utilização dos materiais, da matéria-prima, como também nas oportunidades que são geradas a partir disso, né? Porque esses equipamentos, às vezes, estão obsoletos para uma determinada indústria, mas podem fazer uma diferença muito grande em projetos sociais, projetos educacionais, onde não é necessário aquele equipamento de última geração, aquele equipamento de primeira linha. E os equipamentos que a gente não consegue recuperar, a gente encaminha para o Syntronics de volta para fazer o descarte, a separação e a reinserção dos materiais aí na cadeia industrial. Aqui também outros exemplos de alguns produtos que são gerados com materiais provenientes do Syntronics, né, lixeiras, estantes, bandejas, alguns casos aqui descanso de panela, até uma luminária que foi desenvolvida dentro do Syntronics, utilizando resíduos dos materiais eletrônicos, dos eletrônicos que são recebidos. Só para ilustrar aqui, além de outros também que a gente já desenvolveu aí ao longo do tempo, como bancos, cadeiras e etc. Aqui falando um pouquinho na economia circular, né, da reciclagem na economia circular. A gente sempre vê, né, a reciclagem como sendo o último ciclo possível, né, na economia circular, como sendo o menos desejado. E realmente tem que ser assim, né? Quanto menos a gente precisar reciclar em todas as indústrias, em todos os segmentos aí, a gente ganha com energia, enfim, com eficiência. Então a gente procura sempre estender a vida útil, compartilhar, reutilizar, remanufaturar, enfim. E no final, se não tiver outro jeito, a gente vai reciclar. Mas no eletrônico a gente tem uma particularidade, né? A tecnologia avança muito rápido e os equipamentos ficam obsoletos muito rápido. Então, se a gente não for rápido para conseguir fazer algum compartilhamento ou alguma remanufatura, em pouco tempo um celular, um computador ou algum outro, um tablet, algum item aí de tecnologia, ele já ficou tão obsoleto que você não vai conseguir mais reaproveitar, remanufaturar, e aí acaba realmente ficando a reciclagem. Então a reciclagem tem um peso importante aqui, apesar de ser o último elo aqui, né, no ciclo, e o menos desejado, ele é talvez um dos mais importantes, porque realmente o peso recai muito grande aqui, né, através da vida útil dos produtos. E aí eu trouxe aqui um pouco dos dados aqui sobre a reciclagem, né, do lixo eletrônico no mundo, como todos aí, com certeza, do segmento acompanham, né? A gente teve a geração no ano passado de 53 milhões de toneladas e no mundo a gente só recicla 17% disso, pelo menos é o que é registrado aí de maneira oficial, né? Ou seja, os outros 83%, que são 44 milhões de toneladas, não são coletados ou reciclados, ou pelo menos não de maneira correta, registrada e documentada. Então, assim, existe um grande avanço que precisa ser feito. E se a gente olhar para o Brasil, então, é 2%, mais ou menos, que a gente consegue reciclar. Então, a gente tem muito chão ainda para avançar. É um grande problema e é uma grande oportunidade para a gente que é do segmento, para a gente conseguir contribuir para mudar essa situação. E outro dado importante também é que essa outra pizza aqui mostra que 71% da população mundial está em países onde já existe algum tipo de política para controle, geração, destinação de resíduos eletrônicos, do lixo eletrônico. Ou seja, apesar disso, a gente não vê isso se refletir no percentual de coleta e reciclagem. Então, ou seja, as políticas hoje elas ainda não são suficientes para garantir a efetividade, né, da coleta, da logística reversa e da reciclagem. Então, a gente sabe que essa situação precisa mudar. E é para isso que a gente está aqui, num evento como esse, discutindo, trocando ideias. E eu trouxe para cá um exemplo de case de economia circular, que não é, vamos falar assim, um case de sucesso, mas é um case para a gente refletir. Acho que tem muita coisa boa para a gente refletir aqui e trazer para o nosso mundo, inclusive do eletrônico também. Vocês lembram aqui do ano 70, 80, né? A gente tinha as garrafas, os vasilhames,
E a gente, era feita a fabricação, a logística, entregue nos supermercados, no centro de distribuição, etc. A gente ia lá, comprava, com aqueles engradados que a gente tinha, né, levava para casa, consumia, ok, consumia lá a cerveja ou refrigerante, etc. O que a gente fazia com a garrafa? Guardava a garrafa, guardava o vasilhame, né, que a gente chamava até, o casco, enfim, cada região do país tem um nome aí, e aí a gente colocava de volta no engradado, e o que fazia? A gente ia comprar mais refrigerante, mais cerveja, a gente pegava o nosso carro, a gente fazia a nossa logística reversa, individual, cada um fazia a sua parte lá, ia lá no supermercado, pegava fila, muitas vezes eu lembro que eu peguei fila para trocar os engradados quando eu ia fazer alguma festa, algum churrasco, enfim, você tinha que trocar todas as garrafas, pegava um ticket que dava um crédito para você, aí você ia lá dentro do supermercado, comprava o refrigerante e trocava no caixa, você entregava lá o seu ticket com o vale de garrafas, aí você pagava só o valor do líquido. Então, era assim que funcionava. E essas garrafas que a gente deixava no supermercado voltavam lá para o fabricante. Então, colocava, enchia no caminhão também. Aí a logística reversa. Ninguém falava de logística reversa, ninguém falava de economia circular, pouco se falava de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável naquela época, mas já existia um sistema de economia circular aqui quase que perfeito. Tudo funcionava. Dificilmente você via uma garrafa de refrigerante de 1 litro, aquelas grandonas ou as menores, até jogada no chão, porque aquilo valia, tinha um valor. Então, tinha um valor. Então, assim, a gente perdia o nosso tempo, a gente gastava, quando a gente ia levar a garrafa de volta lá, a gente punha no nosso carro, era o nosso combustível, a gente que estava pagando tudo isso. Levava para o supermercado, e o supermercado, entre o fabricante também, tinha um acordo entre eles, não sei quem que transportava, enfim, mas alguém pagava isso aqui, e tinha um custo que ficava também no sistema, e o fabricante também recebia as garrafas, tinha que lavar todas as garrafas, reencher de novo com os refrigerantes, com a cerveja, então tinha um custo também, ou seja, todo mundo aqui participava desse sistema. Tinha a responsabilidade do consumidor, que tinha que levar as garrafas de volta, tinha a responsabilidade do distribuidor também, que tinha lá, ele tinha que colocar pessoas para receber os vasilhames, fazer as trocas, então ele tinha um custo para isso também, a mais de eu já vi, tinha uma área específica para isso, então ele tinha um investimento para fazer isso funcionar também, e os fabricantes também, tinham que fazer a logística reversa, pegar as garrafas, trazer tudo de volta, ou seja, tinha um sistema muito bem desenhado, que tinha uma motivação. Em cada elo da cadeia existia uma motivação, que era basicamente financeira, para fazer com que isso acontecesse. E aí a gente, vamos parar com isso, vamos passar a utilizar o descartável. Aí a gente começou a pegar o descartável e começou a jogar no nosso lixo de nossas residências. Os fabricantes fizeram essa mudança em função do custo das garrafas descartáveis, enfim, essa história a gente sabe, daqui para frente vocês conhecem, né? Aí isso entrou na malha de coleta de lixo urbano, vai para os centros de reciclagem, para as cooperativas, enfim, hoje os fabricantes estão tentando retornar o uso das garrafas retornáveis, e é uma dificuldade imensa. Eles têm investido, mas os percentuais não chegam nem aos pés do que era antes. Então, assim, a gente eu não quero aqui fazer crítica ao setor de bebidas, nem fazer uma apologia do passado, nostalgia, não é isso. É apenas mostrar que como uma coisa simples funcionava muito bem. Ou seja, é possível, se a gente fizer uma comparação com o setor eletrônico aqui, a gente precisa desenhar um modelo que vá criar uma motivação para o usuário final. O que vai fazer o usuário final sair da casa dele e levar o eletrônico lá no ponto de coleta? A gente precisa criar essa motivação através de leis, programas, de crédito, de bônus, taxas, impostos, enfim, a gente tem que existir essa motivação. E para isso voltar de volta para o fabricante, ou para voltar para os centros as empresas que fazem a reciclagem, a separação também, e tem um custo também. Então a gente precisa criar essa motivação para que o sistema funcione, né? Para que o sistema funcione como esse aqui funcionava, sem intervenção do governo,
sem nenhum tipo de agente externo, com um nível de conscientização baixíssimo, né? Ninguém fazia isso pensando no meio ambiente, né? Isso acontecia pela viabilidade, simplesmente pela viabilidade econômica. Então aí aqui é só um exemplo, né, de como as coisas podem acontecer. É possível. A gente criando os mecanismos, entendendo os elos da cadeia, a gente consegue várias soluções aí para a economia circular, como nesse exemplo aqui. Então é isso, eu queria mais passar essa mensagem aí de que a gente juntos aí pode construir um futuro em que a gente possa migrar da economia linear para a economia circular e que a gente possa cooperar aí em várias frentes. A gente está aberto aí a conversas, discussões, trocas de ideia, o que vocês precisarem, a gente está à disposição aí para poder contribuir da melhor maneira possível. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado pela organização do evento e pelo convite da participação também. Perfeito. André, parabéns pela sua excelente apresentação. E gostei muito desse seu exemplo, né, da logística reversa de garrafas. Quando eu escuto esse exemplo, eu percebo quão velho que eu estou, porque eu vivi toda essa fase também, mas eu acho que a reflexão mais importante, né, desse case, né, que eu gostaria de comentar muito rapidamente, é que muitos me perguntam hoje, a logística reversa ela vai funcionar? Ela vai sair do papel? É possível mesmo? Será que as pessoas vão contribuir ou não? E eu sou um otimista, eu acho que vão sim. Né? Quando eu escuto esse exemplo, né, das garrafas que a gente tinha que levar até um supermercado, pegar um vale, pegar as garrafas cheias, levar para casa, depois retornar isso. Se um dia isso já funcionou, como você falou, sem lei, sem pressão, sem uma instrução, sem uma discussão mais aprofundada sobre desenvolvimento sustentável, economia circular, eu tenho esperança que a logística reversa ela vai funcionar assim. Eu sou um otimista nesse sentido. E eu acho que todos aqui hoje também são. Né? Todos vocês que estão nas grandes empresas, que trabalham com reciclagem, que investiram bastante nisso, estão apostando bastante nisso. Então, eu acho que nós temos aí um horizonte bastante próspero, né, nesses próximos anos. Bom, pessoal, depois de todas essas apresentações, agora eu gostaria de chamar o Henrique Mendes e ele fará os seus comentários, observações, algumas perguntas para os apresentadores. Então, todos vocês devem retornar presencialmente ou virtualmente. Antes disso, eu gostaria de apresentar o Henrique. O Henrique possui mais de 10 anos de experiência na área de sustentabilidade, teve uma forte atuação na construção do acordo setorial para a logística reversa de eletroeletrônicos, e aí eu posso confirmar isso, porque nós estamos juntos há quase 10 anos. Atualmente, o Henrique ele é gerente do Departamento de Sustentabilidade da ABINE. A ABINE é a Associação dos Fabricantes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. E acumula uma experiência muito grande em temas, além de logística reversa, também de economia circular e de mudanças climáticas. Então, chamo aqui o Henrique agora para esse último bloco, em que ele fará seus comentários e abrirá também para algumas perguntas e respostas. Obrigado, pessoal. Bom, boa tarde a todos e todas que estão aí acompanhando o evento ainda. E realmente é uma grande satisfação fazer parte desse evento que já está entrando aí para o calendário de eventos recorrentes e históricos aqui nossos, né, no Brasil. Eu gostaria até de parabenizar, no caso do Ciesp Jundiaí, né, a figura aí do Marcelo, que colocou isso de pé, fez o convite para a gente poder participar também, e trouxe aqui os principais especialistas, né, então, nacionais e internacionais também. É até uma grande satisfação rever grandes amigos aqui, mesmo que virtualmente, nesse ano tão complicado.
mas realmente o evento está sendo um grande sucesso. Acompanhei também alguns painéis ontem e agora hoje também, e o conteúdo está realmente primeira linha, conteúdo muito qualificado. De fato, a ABINE tem acompanhado esse tema já há algum tempo, é total interesse do setor nosso e dos nossos associados, casos fabricantes, tratar da questão da economia circular. Aqui vocês mesmos já mencionaram vários dos associados da ABINE como cases de sucesso, o que demonstra que realmente a nossa empresa, a nossa indústria está empenhada na questão de migração para um modelo de negócio voltado para a economia circular. E a gente também tem acompanhado essas tendências como a própria ISO e a ABNT, que está sendo elaborada sobre economia circular, e a ABINE participa. Então, sem dúvida, é o assunto do momento e é a tendência do futuro. Não tem como a gente continuar pensando em modelos lineares para, no caso, vencer e superar as crises que a gente está atravessando, e já ficou evidente, inclusive, a própria União Europeia, que está citando isso como uma transição, um caminho, uma possibilidade de ação após essa crise tão pesada que a gente está vivendo. O Brasil também começou com algumas discussões sobre isso, de tentar fazer essa retomada verde, mas a gente não está ainda, acho que, num estágio tão avançado, mas realmente cabe a nós, cabe a eventos como esse, levantar a discussão e demonstrar realmente os benefícios, né, e a vantagem de você, tem gente na indústria, a sociedade como toda, migrar para esse novo modelo de mentalidade de negócios e como um todo. Né? Então, eu queria só primeiro revisar aqui algumas das palestras, começando pela do Danilo, da Fox, parabenizar a todos pelas excelentes apresentações. Aí foi realmente uma aula muito completa. Para quem não conhecia o tema, já saiu daqui realmente muito mais preparado, com muita bagagem, com muito conhecimento, que inclusive eu ia prestar atenção que tinha muita informação boa. E eu vou só destacar alguns pontos que eu achei distintos em cada fala. Então, Danilo, primeiro de tudo, parabéns aí pelas várias iniciativas que vocês estão adotando na Fox, que não é mais só geladeira, né? Acho que ficou bem claro para quem estava assistindo que vocês estão com uma pegada muito mais ampla. Inclusive, eu destaco aqui o que eu achei legal, a parte interna, de treinamento dos funcionários, né? Eu acho que isso deve dar o retorno que vocês esperam, e até para que a Fox consiga inovar cada vez mais nesse ramo, né? Porque quando você tem o engajamento do funcionário, você tem o propósito. Então, ele não está trabalhando ali só por trabalhar, por desmontar a peça e tudo mais. Ele entende que ele faz parte de algo um pouco maior do que apenas ir para o trabalho e fazer o que é dele do dia a dia. Então, acho que esse é um ponto que, se você puder falar um pouco mais, acho que seria interessante para o pessoal. E também da Tudo Bônus, né, que você mesmo disse que é uma querida sua aí, que você poderia falar horas e horas. Só fazendo uma provocação, a gente escuta muito falar de talvez um preconceito com produtos usados, com produtos que poderiam aí ser classificados como de qualidade inferior, que eu acho que é um grande desafio para a gente evoluir na economia circular, romper essa barreira, né, das pessoas que, como vocês demonstram, não tem nada disso, tem garantia, tem toda uma qualidade por trás. E se você acha, pelos números que você obteve lá da pesquisa, que tinha pessoas tanto de baixa renda quanto de alta renda, que a alta renda surpreendeu vocês, mas não seria eles, talvez, pelo fato de serem mais engajados, um consumidor mais consciente, e aí seria esse público-alvo também do Tudo Bônus? Então, acho que esses dois comentários aí para você falar um pouquinho mais para a gente. Boa tarde, Henrique. Tudo bem? Cara, realmente, quando a gente fala da rastreabilidade, é o grande diferencial que nós estamos trazendo para isso. Até mesmo para dar uma segurança para o consumidor e para outros stakeholders da cadeia, né? Até o próprio fabricante, para ele, por exemplo, uma geladeira dele não está num sucateiro ou está em um aterro, ou não só uma geladeira, o produto dele não está lá. Então, a gente mantém toda essa rastreabilidade. E aí, quando a gente fala de pessoas, e aí eu já emendo o comentário, tanto do alta renda que consome mais, como o nosso pessoal, o primeiro nível que nós temos que conseguir conscientizar todo mundo. Então, como eu falei na minha fala, a gente primeiro conscientiza dentro para inspirar ao redor a sociedade. Então, a gente faz esse trabalho e a plataforma Tudo Bônus, ela é para isso, para conscientizar. Como você falou, todo mundo fica com a pulga atrás da orelha. Fala, pô, eu vou comprar um equipamento que em 3 meses vai dar problema? Não, a gente está desmistificando isso. Obviamente, quando a gente fala de uma alta renda,
o pessoal já tem uma conscientização maior. E o que a gente está fazendo agora é levando para outros públicos. E como a gente tem experiência na eficiência energética, onde o nosso público é o baixa renda, a gente já conscientiza como utilizar a energia de forma consciente, a gente já vai intensificar esse trabalho também para o baixa renda, para que eles saibam que adquirindo um produto, ele primeiro pode conquistar um sonho, né? Pode ter um produto que ele jamais caberia no orçamento dele. E segundo, ele não está só pensando na parte, né, na parte do orçamento dele, mas ele está também contribuindo para uma sociedade, para o mundo e para tudo que a gente vem construindo, até mesmo porque a gente sabe o quanto está escasso os recursos. Se a gente não trabalhar hoje, a gente vai ter problemas daqui a pouco. Com certeza. E aí, só fazendo bem um gancho nessa sua última fala sobre recursos, isso eu acho que é o que falta talvez até para o governo brasileiro entender e usar isso como estratégia, né? Que o plano todo da União Europeia de recuperação verde, de economia circular, em vários momentos eles traçam isso como realmente uma questão estratégica, porque os minerais e os metais que são utilizados nos eletroeletrônicos são cada vez mais escassos, como você bem falou, e eles já calcularam isso. Olha, não tem como, a tecnologia está cada vez mais presente, o mundo cada vez mais baseado em equipamentos eletrônicos, e a gente precisa recuperar isso. A gente teve ontem uma palestra boa sobre mineração urbana, e eu acho que a gente tem que tratar isso realmente como uma política estratégica e não só aí coisas pontuais, que normalmente acabam ficando desconectadas, né? Mas eu acho que é algo muito mais amplo. Foi bem você ter tocado nesse ponto. Obrigado. E aí, seguindo, eu queria falar sobre o Marcelo, a apresentação do Marcelo, grande parceiro aí de longa data também. E o Marcelo, foi legal que eu não tinha visto também esse vídeo novo que ele apresentou da GNC, trouxe aí vários números também bem relevantes. De fato, até às vezes perguntam para a gente, no caso como a BINE, né? A gente tem muitas reuniões com órgãos públicos, tanto o Ministério do Meio Ambiente, agências ambientais, para tratar dessa questão, e eles às vezes querem saber, né, como é que o Brasil está em relação à capacidade, tecnologia e tudo mais. E acho que ficou claro aqui também, na apresentação do Marcelo e dos outros colegas também, que a gente tem tecnologia de ponta, assim, no Brasil, e capacidade de processamento alta até para a quantidade de resíduos que a gente coleta hoje. Obviamente, a tendência é que isso vai aumentar, mas a gente está vendo aí, como o Marcelo mostrou, pelo menos a própria GNC já está investindo, está bem preparada para isso. Marcelo, eu queria conversar uma coisa que a gente sempre conversa e até trazer para o pessoal aqui, sobre os custos envolvidos, né? Na verdade, para ter uma estrutura desse tamanho, né, um porte desse e investimentos dessa ordem que você tem feito, porque uma das coisas também que a gente escuta bastante é sobre, aí o lucro, então, da logística reversa. Você falou muito das gestoras, então eu vou puxar um pouco para o lado das gestoras, que realmente são sem fins lucrativos, e a operação delas é muito mais complicada do que a operação de B2B. Mas eu queria falar bem mais relacionado aos custos, como o Danilo comentou, de rastreabilidade, de certificação, de tudo que está por trás de uma operação segura de logística reversa de eletroeletrônicos, porque muitas vezes as pessoas assistem algum programa de televisão ou lê uma notícia na internet que chama ouro no lixo e acha que vai abrir uma porta e vai montar uma recicladora e vai começar a ganhar dinheiro do dia para a noite. Só que eu acho que vale a pena pontuar de novo essas diferenças e a questão da rastreabilidade, a importância da qualidade no processo de reciclagem de eletrônicos e segurança, principalmente, porque realmente não dá para comparar a reciclagem de eletrônicos como algo artesanal ou algo simples de ser feito, né? Então, se puder falar um pouquinho mais sobre isso, acho que é bem importante. Muito boa pergunta, Henrique. Os custos são muito altos, isso eu te garanto. E até deixar um gancho aqui, né, que a gente não tem incentivos. Eu acho que todos aqui podem falar um pouquinho, né? O incentivo do governo para nós é quase zero. A gente está ajudando o planeta, né, salvar o planeta, e a gente não tem... eu pago os mesmos impostos como qualquer outra empresa de transformação. Então isso é um ponto bastante, já pesa bastante aqui para nós. Agora, os custos são altíssimos, né? Os clientes exigem essa rastreabilidade de ponta a ponta, né? E então você, para manter uma operação desse tamanho, né, você tem que ter uma boa gestão, né? Você tem que saber cobrar, você tem que saber
lidar com os números, né? Como eu citei, a GMC é muito forte na linha verde. Isso nos ajudou bastante, né, a chegar nesse tamanho que nós chegamos. E o fato de a gente estar com os líderes do mercado, né, por exemplo, Samsung, Telefone, que é assim vai, isso nos ajuda bastante a manter a operação, porque eu preciso de volume, né? Já que a gente não tem um remarketing, a gente não tem um reuso, eu tenho que ter, então, esses clientes, né, de grande porte, nos ajudando com o volume. E esse volume que nós temos hoje, apesar de ainda ser pequeno perante a política nacional, somar todos os fabricantes, né, mas a gente vai, com certeza, chegar nos 17 mil toneladas, que é a nossa capacidade, nos ajuda por conta da linha verde, né? Então, essas tecnologias que a gente focou nesses 18 anos, exatamente foi proposital no sentido de agregar valor, né? Então, além da gente fazer uma cobrança justa com o fabricante, ele precisa dessa rastreabilidade, a gente também tem o ganho, com certeza, da venda da matéria-prima, né? E a linha verde, todos nós sabemos que é o que consegue se pagar, né? Então, se não fosse isso, com certeza a gente estaria numa situação um pouco mais difícil. A gente não conseguiria implementar todas essas melhorias, não conseguiria galgar todos esses degraus que a gente galgou até agora, se não fosse os fabricantes confiar na gente, não ter um processo muito transparente como a gente tem hoje, né? Ferramentas de gestão. Mas não é fácil, Henrique. A gente está aqui, você sabe, a gente faz projeto de pilhas aí com vocês há 12 anos. Não é fácil fazer. Os custos para destinar também não é barato, para alguns casos, como pilha, baterias de lítio. Você sabe que é uma grande dificuldade hoje no mercado, de uma maneira geral, tem custo para destinar. Então, assim, a gente está aqui todo dia pensando em melhorias, pensando como pagar a conta e fechar o número no final. Mas eu te reafirmo, os clientes são importantes nessa hora, no momento que ele nos ajuda a pagar essa operação, né? E em contrapartida a gente dá rastreabilidade, dá confiança, credibilidade, dá destinação correta dos materiais. Perfeito. Assim, a Vini trabalha muito em parceria, tanto com os fabricantes, e aí agora a gente está com uma proximidade maior com vocês também, né, recicladores, para realmente mapear isso, levantar todos esses argumentos para tentar facilitar o entendimento por lado do governo também. O papel da Vini é bem de intermediação e de representação. Então, eu acho que esses pontos são muito importantes levantar para que fique claro para o governo que o que a logística reversa representa, o que a economia circular representa, e que realmente tem que ser entendida como um setor da economia, que vai gerar muito emprego daqui em diante. Então, eles precisam realmente incentivar isso, que o retorno para o próprio governo e para a sociedade, evidentemente, vão ser positivos, né? E fazendo um gancho também com essa parte da fala do Marcelo, falar agora com o Josvaldo, e ele começou, inclusive, a fala dele dizendo isso, e é aí que eu vou pegar a questão da concorrência com o setor informal. Vou falar informal para não falar ilegal em alguns dos casos. Ele até comentou que tem alguns clientes, mas de repente vai um sucateiro, bate na porta do cliente dele e oferece pagar pelo material que ele está recebendo. Eu acho que esse também é um enorme desafio que esse setor formal da logística reversa, da economia circular, enfrenta no Brasil e vai continuar enfrentando, e a gente precisa realmente pensar em formas de superar isso, não excluir, mas talvez criar uma regra mínima e trazer todos para essa regra mínima, para que vocês, recicladores que estão aqui investindo pesado em certificação, em contratação, CLT, funcionários, aí, com toda a questão de saúde e segurança, não tem como competir com o sucateiro que bate na porta do seu cliente oferecendo pagar pelo material que a gente acabou de falar aqui, que tem um custo para ser tratado. E acho que o Josvaldo deixou isso bem claro na apresentação dele, quando ele foi mostrando ali passo a passo do tratamento dos equipamentos de linha branca, de refrigeração principalmente. E aí é uma questão que a gente também bate muito aqui, que é a questão da periculosidade do eletrônico, se isso é um equipamento perigoso ou não. E para nós é muito claro que a partir de um determinado momento, isso se torna um resíduo. No momento de que a gente está falando de economia circular, logística reversa, não faz sentido a gente falar que eletrônico é um resíduo na hora do descarte, o consumidor ou o cliente corporativo ficando isso fora. Isso é ainda um material em circulação, um produto usado, algo do tipo. Quando ele entra no reciclador, aí sim ele vai começar um processo de desmontagem que pode expor alguns componentes, algumas substâncias que são isoladamente perigosas, como o CFC, o óleo do compressor, que aí o Josvaldo falou bem das tecnologias que eles usam para tratar. Então, aí, até, Josvaldo, para você falar um pouquinho mais dessa importância de um reciclador qualificado
para que até esses riscos sejam controlados e essa concorrência desleal que hoje vocês enfrentam com recicladores informais que, na maioria dos casos, não obedecem esse tipo de norma, esse tipo de cuidado e, obviamente, vão continuar ganhando de vocês se o critério for unicamente preço, né? Oi, Henrique. Boa tarde. Realmente, a indústria de reciclagem, ela sofre com essa concorrência desleal, né? Então, ao tempo que o Danilo estava comentando, né, tanto o Marcelo também comentou, que nós somos tratados como uma indústria normal, pagando todos os impostos, nossos funcionários são contratados na CLT, temos todos os investimentos aí para manter um ambiente saudável, né, com segurança e saúde, né, para os nossos colaboradores, treinamentos frequentes e, ao mesmo tempo, o que é o nosso concorrente, né? Enquanto nós precisamos de recursos para poder tratar o equipamento obsoleto e destinar ele de forma correta, né? Tem um concorrente que remunera esse material, né? Paga 20, 30, 40, 50 reais na geladeira, pega ali o que ele encontra ali pelo menos de maior valor imediato, seria o compressor, algum componente de cobre, e a carcaça lá cheia de espuma, de poliuretano injetada, ou vai ser separada lá, marretada e a espuma jogada ao relento e, consequentemente, todo esse CFC vai para a camada de ozônio, né? Então, como é que fica? Então, eu acho que o setor mais carente hoje, né, são de políticas governamentais que realmente deu um ponto final nessa situação do sucateiro, que não tem responsabilidade nenhuma, né, e atrapalha e muito o nosso negócio. Perfeito. E eu acho que um dos pontos que aí a gente precisa também de um amadurecimento e talvez uma divulgação maior é que as empresas, aí no caso as empresas que utilizam equipamentos eletroeletrônicos e depois vão descartar, e aí eu não estou falando só de empresa privada, mas também pública, órgãos do governo, que às vezes tem a prática de leilões, que é muito frequente, muito comum também nesse mercado. O que precisa chegar nessas empresas e órgãos é que eles são responsáveis pela destinação correta disso. E o fato de você se desfazer dos eletroeletrônicos não isenta a sua empresa de uma eventual responsabilização penal disso. Então, é muito importante que a empresa que seja séria, no caso, tenha um plano de gerenciamento de resíduo que vai levar isso a sério, contrate aqui, no caso, recicladores que de fato são recicladores, que vão dar destinação a todos os materiais e substâncias que tem naqueles equipamentos ali. Então, isso acho que é um recado que precisa chegar, talvez nessa parte aí de responsabilização legal, e aí talvez as empresas comecem a entender um pouquinho melhor o papel fundamental dela como consumidora de eletroeletrônicos no momento do descarte. E aí, agora falando, então, terminando com o André, da Synctronics, que também conheço bastante, já tive lá algumas vezes. A Synctronics, de fato, é um laboratório de inovação, né? Até a gente brinca, eu e a Ademir, a gente conversa muito sobre isso, é mais um laboratório de inovação, mais do que reciclador, às vezes. Então, é bem legal ir lá para ver essas inovações que vocês promovem. De fato, a questão, o case do plástico de vocês é um sucesso, na verdade, é um case mundial, né? E acho que é um dos poucos cases reais de fechar o ciclo, como você mesmo disse, André. A gente tem muitos, até na própria ISO tem esse debate, o que seria um modelo de negócio circular, o que realmente seria isso, e a gente fala muito disso, da necessidade de fechar o ciclo, senão a gente não está falando em economia circular, por mais que seja compartilhamento, ele aumenta o índice de circularidade, vamos colocar assim, ele é melhor do que a linearidade, mas de fato esse case aí do plástico que vocês fazem, ele fecha o ciclo, então realmente é algo único, né? Então é bem interessante. E o que eu queria falar também com você, André, é a parte de incentivos em relação a isso, porque com certeza a tecnologia e o nível de pesquisa para chegar no plástico, na cor desejada pelo fabricante, com a resistência e a segurança, foi um desenvolvimento longo, custoso também, e também a questão dessa matéria-prima
por todo o desenvolvimento que teve por trás e pelo processo para poder gerar essa matéria-prima reciclada, às vezes ela sai mais cara. Então, fica muito naquela questão de a reciclagem no Brasil não anda, mas também não tem mercado para pessoas que querem comprar material reciclado, mas porque o preço dele está ali pau a pau. Então, uma coisa acaba não dependendo da outra para avançar. Então, eu acho que isso sempre aparece também nessas discussões. Eu acho que seria bom se pudesse falar um pouquinho mais dessa parte de, talvez, incentivos à empresa que usa materiais reciclados ou que investe em tecnologia e inovação para reciclabilidade de materiais. Acho que é bem interessante essa parte. Com certeza, Henrique, muito bem colocado aí, sim, realmente existe um esforço e um investimento muito grande, né, para a gente chegar num nível, né, de qualidade, por exemplo, de uma resina reciclada para poder atender um produto que a gente vê no mercado e às vezes nem sabe diferenciar se é uma resina reciclada ou se é um plástico virgem. Então, tem um investimento grande, um esforço, um conhecimento muito pesado por trás. Os cinturões que têm uma estrutura grande, né, por trás tem o grupo da Flex que ajuda muito isso a ter essa pegada aí de pesquisa e de inovação, mas o desafio de custo é muito grande. Eu sempre brinco, né, que às vezes a gente fala o dia inteiro de sustentabilidade, economia circular, mas o maior desafio nosso é ser sustentável economicamente também, né? Não só socialmente, ambientalmente, mas ser sustentável também economicamente. É um desafio grande, porque realmente ainda não existem aí incentivos que ajudem, né, todos os participantes aí. Às vezes, quando o pessoal fala de sustentabilidade, esquece do econômico, né? O pessoal fica com vergonha de falar, talvez, do econômico. Fala, gente, é o tripé, cara. Se não tiver tripé. E a gente está falando de economia circular. É economia. Então, não tem como desassociar. Eu acho que, às vezes, muitas pessoas que trabalham nessa área ficam com um pouco de receio, né? De falar de financeiro e tudo mais. Mas esse, para mim, também é um dos pontos bem importantes que a gente precisa avançar para poder tornar isso uma realidade e ter mais empresas comprando materiais reciclados, utilizando, inovando e pesquisando para seus produtos passarem a utilizar matéria-prima reciclada e por aí vai. E aí, pessoal, a gente recebeu mais uma pergunta aqui, essa eu vou fazer para todos, e aí também já fiquem à vontade para fazer uma conclusão. Veio da Denise Verones, ela pergunta em 2 blocos, mas já está para fazer uma pergunta só, que seria o seguinte: quais são as maiores dificuldades enfrentadas por vocês, no caso empresas, no dia a dia, para avançar com essa atividade de vocês, esse modelo de negócios de economia circular, que vocês enxergam como resistência ou entrave no âmbito nacional? A gente já falou aqui de alguns, mas acho que fica aberto até para reforçar algum ponto, ou se a gente não tratou de algum desses, vocês aproveitarem também e aproveitarem para fazer também alguma consideração final aí. Fiquem à vontade. A gente acho que pode fazer a mesma ordem, começar pelo Danilo, Marcelo, Osvaldo e André. Pode ser? Pode sim. Henrique, a gente vai ficar um pouco redundante, né? Mas é bom enfatizar a responsabilidade compartilhada. Então, assim, ela não é só do governo, ela também é do fabricante, ela é da associação de classe e também do consumidor. Então, a gente só vai mudar isso quando a gente houver uma responsabilidade compartilhada de todos os stakeholders, mais a conscientização, a educação das pessoas. Então, a gente ainda é muito falho quando a gente vê o âmbito educacional com relação a isso. Como eu falei, eu fiz engenharia mecânica e, cara, não aprendi o ciclo de vida do material. Então, obviamente, mecânica só constrói. Ele não pensa em como o material vai ser disposto depois. Então, a gente precisa mudar não só a grade de uma engenharia, mas também uma grade da educação básica, né? Hoje no país a gente está começando agora a colocar um pouco de coisas financeiras, mas é necessário sim colocar todo esse tema para as crianças, para as nossas crianças, para que eles construam isso. Até mesmo porque a gente não tem muito tempo, né? Quando a gente fala, o Marcelo trouxe na palestra dele o dia do colapso, né, da Terra, onde a gente consome todos os recursos da Terra, e a gente vem trazendo isso muito para frente. Em abril a gente já está colapsando, então a gente precisa urgentemente colocar isso
de forma educativa. Marcelo. Bom, Henrique, eu volto a falar a questão dos impostos novamente. Esse é o grande desafio de todos nós aqui, né? A gente precisa ter aí alguém precisa nos ajudar nesse sentido, né? Para a gente poder manter esse tripé, como vocês mesmos citaram aí, né? A economia sustentável, né? Só é possível se a gente tiver uma contribuição também do governo nesse sentido de ajudar aqueles que estão salvando o planeta. Nada que nós fazemos aqui é fácil, é uma atividade bastante complexa, apesar de mostrar um vídeo aqui com tecnologia e tal, parece ser simples, mas por trás disso tudo tem toda uma engenharia, todo um custo, uma pesquisa, e tudo é custo, né? Então, isso é extremamente importante, né? E nem sempre o menor valor, né, é a destinação mais correta. Então, acho que deixo o recado também para todos os demais aí, enfim, fabricantes, governo, enfim, e olhar também essa questão das empresas, o que elas estão fazendo, investindo, né? Pensar realmente na destinação correta e pensando aí em salvar o nosso planeta aí. Esse é o recado que eu deixo. Agradeço a vocês novamente pelo convite. As portas estão abertas aqui também para qualquer órgão, enfim, querer nos visitar, vocês também novamente, vir conhecer a nova planta. E fico à disposição de vocês aí, tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez. Bom, a Reverto só tem a agradecer, né, a oportunidade da participação e assim como o Marcelo também eu coaduno com a situação de que a gente precisa, né, trabalhar com o convencimento das empresas que a ação correta não é um custo, né, e sim um investimento. E também reitero o convite, quem quiser nos visitar, estamos de portas abertas, né? E que eventos como esse sejam uma constante aí no nosso meio. Parabéns aí à CIESP e a todos os organizadores. André, pode concluir, por favor? Sim, Henrique, eu vou bem na linha também do que o Danilo falou, né? Eu acho que a gente, para avançar no desenvolvimento sustentável, sustentabilidade na economia circular, a gente tem que avançar em duas frentes. Uma é a frente da mentalidade, né, do mindset, e aí tem a ver com conhecimento, com educação, com a construção da evolução da tecnologia, mas mais ligado mesmo ao mindset. E não só da gente da indústria que está ligado diretamente no negócio, mas de todos os segmentos da sociedade, né? Dos professores universitários, de todas as disciplinas, na área médica, na área de saúde, na área, no direito, enfim, todas essas áreas do conhecimento tem que ter essa mentalidade para um futuro nosso mais sustentável, onde a gente não vá prejudicando aí o futuro das gerações seguintes, né? Então a gente precisa ter essa mentalidade. Para quê? Para que dentro das empresas, por exemplo, como a Denise perguntou, não é, quais são as maiores dificuldades? Essa passa a ser a primeira dificuldade, né? Se não houver uma cultura, uma mentalidade da empresa, por exemplo, para ir atrás de um projeto de economia circular, de procurar entender qual que é realmente o impacto dos seus produtos e dos seus serviços, já tem essa dificuldade. Então, já numa empresa onde isso já está muito bem difundido, onde esse conhecimento já é bem, bem amplo e difundido entre os funcionários, os colaboradores, essa cultura já existe. Então, é mais fácil ela conseguir ir atrás de um serviço, de um produto, de uma economia circular, de algum serviço relacionado à sustentabilidade. Isso em todos os segmentos, inclusive também no nosso segmento corporativo, industrial, enfim. Então, primeiro frente que a gente tem que avançar é com relação à mentalidade, ao conhecimento, né? E a segunda, como a gente disse aí realmente, é com relação ao que eu chamo de uma motivação, né? É preciso criar uma motivação para a economia circular, para a sustentabilidade, para iniciativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Essas motivações
podem ser leis, políticas, projetos, enfim, mas elas têm que existir, e a gente sabe que ainda não existem, então isso, de certa forma, acaba sendo uma dificuldade, mas que precisa avançar. Então, eu vejo, assim, essas duas frentes aí para a gente focar e avançar e vencer essas barreiras aí. Excelente. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso bloco, né, do nosso painel. Só tenho realmente a agradecer essa oportunidade, parabenizar a todos aí por essa excelente discussão. E já despedindo então aqui dos grandes colegas, primeiro Danilo, agradecer, Danilo, pela apresentação tão completa, com tantas novidades. Até uma próxima ocasião. Muito obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Também ao Ademir, também está lá no estúdio. Obrigado, Ademir. Prazer participar com você nesse evento. Até uma próxima. Obrigado, Henrique. Um abraço.